Essa mensagem ela foi compartilhada ontem e o tema dela é vida no campo, mas não é simplesmente a mensagem de vida no campo pela mensagem de vida no campo. É como essa mensagem se relaciona com o remanescente fiel. Como essa mensagem se relaciona com o povo que está aguardando a vinda de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar em todas as circunstâncias. Não podemos, vivemos em um momento da história que nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Seja com o irmão Odilton, Senhor, seja com ele, e que em momento propício ele possa compartilhar conosco as suas experiências com o Senhor. E neste momento, Pai, humildemente nos colocamos em tuas mãos. Conduz toda essa reflexão, Pai. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa é uma parte da palestra. Essa mesma palestra eu compartilhei com o grupo Conectar com Deus há algumas semanas atrás. E a segunda parte, na verdade, eu inverti as palestras. Essa era para ser a segunda, mas eu tive um objetivo ao fazer a inversão. E no sábado que vem, já conversei com a Ellen, e nós vamos dar continuidade a esse tema. Mas vamos entender como nós podemos nos preparar para a crise final, no sábado que vem. Então, aqui nós começamos com a mensagem inspirada pelo Senhor, que é: minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Tirai vossas famílias da cidade. De que forma nós podemos compreender a mensagem de vida no campo à luz do que o Senhor realmente quer que nós entendamos? Aqui nós temos toda a nossa mensagem, todo o nosso estudo nesse momento vai ser baseado vai se basear na família de Ló. Como a família de Ló reagiu ao chamado para sair da cidade. Nós bem conhecemos a história. Nós sabemos qual foi o final da esposa, das filhas, de toda a família de Ló e até do próprio Ló. E nós vamos analisar rapidamente como essa mensagem ela se relaciona não somente com aquela época, mas também conosco. Nós vamos ler, irmãos, bastante textos. Vamos meditar de várias formas. Então, essa mensagem, ela é fundamental para o povo de Deus que está se preparando para encontrar com Jesus. E lá em Lucas 17, 26, 28 e 29, nos diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Vamos entender, então, este é o relato bíblico. Nós vamos entender agora um outro relato, como o relato inspirado nos apresenta as características da família de Ló e que trazem como consequência, essas características, na verdade, elas são um paralelo conosco. Vamos entender. Toda a nossa reflexão é baseada nesses 2 capítulos de Patriarcas e Profetas, 14 e 15, e eu recomendo fortemente que os irmãos leiam com calma posteriormente. E a inspiração diz o seguinte: quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas, de maneira bem patente, fracassou. Nessa primeira parte em vermelho, o que é que os irmãos percebem aí? A quem o Senhor Deus deu esta ordem de ordenar sua casa? Foi Abraão. A mesma ordem que o Senhor Deus deu para Abraão, Abraão passou para Ló, que é o seu sobrinho. Mas o que a inspiração nos diz? Que Ló fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. E a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma
ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. Então, queridos, aqui nós vemos o primeiro alerta, por isso que eu deixei destacado aí de amarelo. Quando nós temos filhos, e aqui eu tenho certeza, tem pessoas que têm filhos de todas as idades e também já têm netos. Então, a relação dos seus filhos e dos seus netos com as pessoas de um meio mundano no qual eles se relacionam, liga os interesses dos filhos e netos aos interesses do mundo, destas pessoas com as quais eles se relacionam. E isso é grave, isso traz consequências seríssimas. Olha o que diz aqui. O resultado está diante de nós. Semelhantes a Ló, muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Se bem que diariamente, angustiado ao ver cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante e abominável que era praticada naquela vil cidade. Então, os sentidos começam a ficar tão adormecidos que não se consegue mais ver a iniquidade. Quanto mais nós contemplamos o erro e a iniquidade, a nossa concepção do mal ela vai sendo adormecida. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. O espírito, olha só, meus queridos, a mudança ela nunca acontece abruptamente, de um momento para o outro. Muito pelo contrário. Olha o que o texto diz, eu deixei marcado de amarelo. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Isso nós vemos no grande conflito em mente, caráter e personalidade. Por isso, meus amados, é tão importante que nós escolhamos corretamente o ambiente com o qual nós vamos nos relacionar, nós vamos conviver e também os nossos filhos, nossa família. Então, vamos resumir rapidamente o que nós vimos até agora. Ló viu a corrupção de Sodoma e se propôs a resistir ao mal. O que mais? Ló teve a fé abalada pela contemplação da iniquidade daquela intensidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ló era um homem justo. Ele era justo. E Ló se salvou por muito pouco, mas ele se salvou. Mas, mesmo assim, a fé de Ló foi abalada. Vamos continuar o nosso estudo. Mas Ló, confuso e aterrorizado, alegava que não podia fazer conforme lhe era exigido, para que não acontecesse surpreendê-lo algum mal e ele morresse. Queridos, olha o grau de insegurança deste homem. Nós lemos agora, olha, Ló teve a fé abalada, e agora nós estamos vendo, depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, o que é que Ló pediu? Não, eu não quero ir ali para o campo, não quero ir para a área desértica. Está vendo ali? Olha só. Ele alegava que não podia fazer conforme Deus estava dizendo para ele. Continuando. Morando naquela ímpia cidade, em meio de incredulidade, sua fé, o que aconteceu? Se enfraquecera. Quanto mais nós estamos em um ambiente em que não é o ambiente que o Senhor Deus deseja que nós estejamos, a nossa fé vai se enfraquecer. Por quê? Porque o princípio é esse. O príncipe do céu estava com Ló, ao seu lado. Contudo, Ló rogava pela sua vida como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais o guardasse. Deveria ter se confiado inteiramente ao mensageiro divino, entregando sua vontade e sua vida nas mãos do Senhor, sem duvidar ou discutir. Mas, semelhante a tantos outros, esforçou-se por fazer planos para si, por si. Então, meus irmãos, olhe só. Às vezes o Senhor nos diz claramente o que nós temos que fazer. E o que é que acontece? Nós começamos a barganhar com o Senhor. Senhor, e se for dessa forma? Eu não vou estar servindo ao Senhor da mesma forma, do mesmo modo? Então, não barganhemos com o Senhor. Ló barganhou com o Senhor.
olha o que ele diz, abre aspas, eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena, olha só, não é tão grande quanto Sodoma. Ora, para ali me escaparei, ela não é pequena, para que a minha alma viva. Leia depois o capítulo 19 de Gênesis, irmãos. E vocês vão ver, vão entender melhor o contexto. O que é que diz em Mateus 6,25? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, queridos? Aqui é uma promessa do Senhor, é a certeza que Ele está nos dando de que Ele cuida de nós. Queridos, a mesma palavra que disse haja luz, a mesma palavra que disse é a palavra que está nos prometendo que nós somos importantíssimos e que o Senhor e que Ele provê tudo para nós. Vamos resumir mais um pouquinho até agora o que a gente leu no segundo bloco. Eu acho que tem um microfone ligado, né? O caráter de Ló ficou confuso pela contemplação da corrupção de Sodoma. Foi isso que aconteceu com o caráter de Ló. E isso fez com que ele ficasse fraco de fé e ele começasse a sugerir a Deus que a ideia de Deus não era tão boa quanto a dele. Ló não entregou sua vontade nas mãos de Deus. Ló não tomou decisão para Ló tomou decisão para condescender com a sua vontade e não com a vontade de Deus. E aí nós temos na Bíblia um relato que na Bíblia nós não temos tantos detalhes, mas essa frase do Senhor, lembrai-vos da mulher de Ló, ela é fundamental para nós entendermos o porquê de tudo ter acontecido com a família de Ló e vamos entender os resultados. Os resultados nefastos, tanto para a família dele quanto para o povo de Israel. Olhe só, meus irmãos, a esposa de Ló foi mulher egoísta, irreligiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar Abraão de seu marido. Olha só, quem foi que separou Ló de Abraão? A esposa de Ló. Olha o que o texto continua dizendo. A não ter sido por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca, sábio e temente a Deus. Então, se não fosse por ela, Ló estaria até o fim com Abraão. A influência de sua esposa, duas coisas. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela impiedade, cidade de Sodoma, tê-lo-iam levado a apostatar de Deus se, olha aí, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo receberam de Abraão. Se nossos filhos não recebem uma instrução fiel no local que Deus diz que nós devemos estar com eles, eles correm o sério risco de apostatar do Senhor. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Então, meus irmãos, aquela decisão de se separar de Abraão por influência da sua esposa irreligiosa trouxe como consequência para o povo de Israel duas tribos que foram as maiores pedras no sapato dos israelitas por muito tempo. A esposa de Ló não tinha um bom caráter, apesar das oportunidades religiosas, ela não se converteu. Por isso é que vem um alerta até mesmo para os jovens, para que os jovens estejam bem atentos às escolhas de esposas que eles vão fazer, porque, queridos, a mulher, ela influencia tremendamente o marido. Continuamos a nossa leitura. A influência do exemplo, de seu exemplo, tê-la-ia salvo. Agora, queridos, nós vamos entrar num momento muito importante. Nós precisamos estar juntando as pecinhas do quebra-cabeça de tudo que nós estamos lendo.
Por isso que de vez em quando eu dou uma pausa. Vamos resumir. Então, nós vimos que a fé de Ló se abalou e nós vimos também que 2 mensageiros celestiais foram lá e foram dizer: Ló, saia daqui da cidade imediatamente, porque ela vai ser destruída. Só que Ló teve um comportamento que foi determinante para a perdição da sua própria esposa devido à fraqueza da sua fé naquela ímpia cidade. Vamos ler o texto. A influência de seu exemplo tê-la-ia salvo do pecado que selou sua morte. Olha o que está dizendo aqui, que se o exemplo de Ló tivesse sido outro, ela poderia ter sido salva. Mas olha o que diz o seguinte: mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência de Deus. O que aconteceu? Ló estava sendo lento demais. A lerdeza dele queria dizer o que? Não é tão urgente, ou então, eu vou abandonar o conforto da minha casa na cidade, o meu carro, o meu emprego, os meus filhos, os meus parentes. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma. Era assim que estava o coração da esposa. Os anjos já tinham tirado eles de lá, mas o coração dela ficou. E ela pereceu com Sodoma. Ela se rebelou contra Deus porque seus juízos envolviam a ruína das posses e os filhos. Olha só, queridos. Ela amava mais as suas posses e seus filhos do que a Deus. Os genros de Ló estavam divertindo-se à custa dos temores e advertências do velho, já de espírito enfraquecido. Ló encaminhou-se para as montanhas depois da destruição de Sodoma e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas e queridos aqui vem um tremendo alerta para os pais. E avós também, porque os avós podem aconselhar. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral de Sodoma se entretecer, irmãos, entretecer é isso aqui, ó. Ela estava tão unida à vida daquelas filhas de Ló, que de tal maneira com o caráter delas, que não podiam discernir mais entre o bem e o mal. Irmãos, é isso que acontece com os nossos filhos. A escola, o local onde eles estudam, vai determinar fortemente que tipo de caráter também os nossos filhos vão ter. A única posteridade de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigos de seu povo. Sua alma justa enfadava-se com a conversação vil que diariamente vinha a seus ouvidos, e ele era impotente para impedir a violência e o crime. Mas foi finalmente salvo como um tição tirado do fogo, despojado, contudo, de suas posses, privado da esposa e dos filhos, porque ele não tinha apenas as 2 filhas, ele tinha mais filhos e todos pereceram em Sodoma, habitando em cavernas como os animais selvagens, coberto de infâmia, que é vergonha, em sua velhice. Esse foi o preço de uma escolha errada do local onde morar. O Senhor já havia mostrado para Ló onde ele deveria morar, e ele escolheu um outro totalmente diferente. Então, vamos resumir. Ló não tinha firmeza com a sua família, como sacerdote do lar. Ló era demorado em decisões. Ló perdeu tudo o que ele amou na cidade, colocando sua família em risco. A família de Ló ficou apegada ao mundo e às suas características para sempre. Por isso, toda ela se perdeu. Somente Ló se salvou, e salvou por muito pouco. Vamos agora tecer algumas conclusões sobre a família de Ló. Primeiro, Ló não deveria ter confiado na capacidade humana de resistir ao mal. Queridos, Ló estava sinceramente convicto de que ali ele não iria ser influenciado para o mal e que ele poderia ser uma fonte de luz para Sodoma.
E mais adiante nós vamos ver um texto que o Senhor não aprova esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento. Ló não deveria ter ido morar próximo da cidade. Olha só, próximo, mas ele estava dentro da cidade. Nem próximo ele deveria morar. A mulher de Ló não aproveitou as oportunidades religiosas para a mudança de seu caráter. Ló deveria ter sido de rápida decisão e firmeza com a família, porque talvez isso viesse a salvá-los. E a família de Ló ficou apegada ao mundo e suas características para sempre, e por isso se perdeu. Mas vamos agora ver o contraste, analisar o contraste entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Patriarcas e Profetas 168 nos diz o seguinte: em grande contraste com a vida de Abraão estava a de Ló. Já tinham sido companheiros, adorando no mesmo altar, morando ao lado um do outro em suas tendas de peregrinos, mas quão diversamente diferenciados agora. Queridos, quando eles se separaram, Ló ficou muito diferente de Abraão. Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito. Queridos, é Deus que está dizendo aqui. Deixando o altar de Abraão e seu sacrifício diário ao Deus vivo. Foi isso que Ló fez. Escolheu um lugar vil para levar a sua família, para que a sua família, lamentavelmente, se perdesse. Então, a primeira parte da citação, nós vimos no início da palestra, minha mensagem é tirar vossas famílias da cidade, só que a citação não para aí. Vamos ler o restante. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Esta mensagem, meus irmãos, pode ser que vocês não queiram ouvir, não gostem, ou então outras pessoas não queiram e não gostem, mas ela precisa ser passada do mesmo jeito. É a nossa missão de todos nós transmitirmos essa mensagem. E qual é a conclusão que nós, vamos tirar uma conclusão antes mesmo de ler, de estudar o restante da palestra. O Senhor Deus quer que eu e você saiamos da cidade. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra, não precisa ser grande, gigantesco, e fazer um lar para si e para seus filhos. E aí a serva do Senhor, ela amplia esse pensamento, dizendo que nós não devemos considerar uma privação quando formos chamados a deixar as cidades e mudar para o campo. Por quê? Porque ali, no campo, há ricas bênçãos à espera de que delas nos apropriemos. E o Senhor, o que tipo de bênçãos, que tipo de lições nós podemos aprender no campo? Por que o Senhor diz claramente que nós devemos ir para lá? Vamos ver aqui o texto. Por todo o tempo em que Deus me der poder para falar ao nosso povo, continuarei a convidar quem? Os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade. Queridos, Enoque, lá no céu, quando a irmã White Deus deu a visão a ela, ela foi ao céu e ela viu Enoque. E de um lado, na mão de Enoque, estava escrito pureza, e do outro lado, santidade. Pureza e santidade. Então, aqui nós temos pureza e simplicidade. Estes dois fatores são importantíssimos para a nossa caminhada de santificação. Não há uma família em 100. Olha só, uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Então, é aí que nós devemos estar. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará de que forma? Mais saudável. Será mais fácil levar ao coração dos nossos filhos a verdade da palavra de Deus no campo. Nós vamos ver aqui adiante uma citação que diz que o trabalho
de educar, formar o caráter dos nossos filhos na cidade é 10 vezes mais difícil do que no campo. Ó, quem será advertido? Outra vez dizemos, sair das cidades. Não considereis uma grande privação terdes que ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Então, meus irmãos, aqui a citação, ela está nos dizendo claramente que aonde nós aprendemos a vontade e o caminho de Deus é onde nós estamos sozinhos com Ele, sem distrações. A cidade é cheia de distrações e de seduções. E o texto finaliza assim, de manuscrito 85. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar a espiritualidade. Esse é o trabalho da nossa vida, irmãos, procurar a espiritualidade. Cristo está à porta e nós sabemos disso, nós estamos vendo isso. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação, serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Porque aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, queridos, a Bíblia e a natureza são os livros de Deus. Então, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Meus irmãos, essa palavra imperceptivelmente, ela sempre me chama, toda vez que eu leio, a minha mente se dirige imediatamente ao tempo de angústia, no qual nunca houve que nós vamos passar. Nesse tempo de angústia, aqueles que estiveram em vivo, e eu disse na palestra anterior, e digo e repito agora novamente, repetir novamente, até redundante, mas repito que eu tenho certeza que vocês também, meus irmãos, eu tenho uma ambição santa de estar entre os 144 mil, de passar pelo tempo de angústia, de ver o Senhor Jesus voltar com os olhos do meu rosto. Eu tenho este desejo ardente dentro de mim. Mas no tempo de angústia, nós vamos perguntar, e eu vou incluir todos nós nisso, nós vamos perguntar a semelhança do que os discípulos perguntaram ali no cenáculo, na última ceia, quando Jesus disse que um deles trairia a Jesus. E eles começaram a perguntar, será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Né? Então, isso vai acontecer conosco. No tempo de angústia, nós vamos perguntar assim, Senhor, eu realmente confessei todos os pecados? Senhor, eu não te desonrei, eu não carrego nada, nenhuma mácula, nenhuma mancha. Isso vai nos torturar a alma. Por quê? A transformação que ocorreu conosco, ela foi para nós imperceptível. Entende? Então, nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Repetidas vezes, o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões. Pois no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. O texto continua do lar adventista. Devemos começar agora a aceitar a instrução, aceitar, dada inúmeras vezes. E qual é a instrução que nós devemos aceitar? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Quem são os inimigos? Principalmente os inimigos da nossa alma, aqueles que corrompem o nosso caráter, nos influenciam para corromper o caráter. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Ó, conforme Deus abra o caminho. O Senhor tem uma forma de conduzir a vida de cada um de nós de forma diferente. Não existe uma regra. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, quanto os seus recursos os permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser
cultivada. Então, meus irmãos, qual é o tamanho da terra? Terra suficiente que possamos plantar frutíferas, que possamos ter horta, que possamos ter um jardim, né? O Senhor, ele vai nos dando as instruções. Os filhos deveriam ter um jardim, olha aí, para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. Queridos, os nossos filhos precisam de trabalho útil para a formação do caráter. Sabe por quê? Quando eles estão ali envolvidos na prática do trabalho ali na horta, construindo alguma coisa, reformando alguma coisa, ajudando no lar, nos afazeres, a mente está ali ocupada em resolver os pequenos problemas que vão surgindo. E isso faz com que eles se tornem mais inteligentes e mais sábios também, independentes de Deus. O arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo, ao mesmo tempo que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exercem sobre ele, sobre a mente, uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo para onde? Para o autor e senhor de tudo, e não para o mundo, não para as seduções e pela impiedade do mundo. Então, meus irmãos, aqui é no campo que o gosto e o discernimento dos nossos filhos é aperfeiçoado. Vamos resumir? Então, o Senhor, ele nos chama para nós fazermos um lar no campo, não na cidade. E essa mensagem é para 100% do povo de Deus, e não para alguns. Ele diz que ao fazermos um lar no campo, ricas bênçãos nós vamos receber. E que não há, nós vimos também até o momento, que não há nenhum benefício espiritual na cidade. Que é mais fácil levar, lá no campo, é mais fácil levar a verdade ao coração dos filhos. Lá no campo, nós temos a possibilidade de produzir nosso próprio alimento. As casas no campo, elas não são aglomeradas. A educação domiciliar, os filhos sendo educados, como Jesus e João Batista foram educados. Esse é o princípio e é o desejo de Deus para as famílias. A instrução, nós vimos agora, vamos ver agora, os princípios que estão nesta mensagem, neste chamado do Senhor para a saída das cidades. O Senhor nos diz que essa instrução foi dada inúmeras vezes. Queridos, a mensagem de ida para o campo, ela tem muito mais de 100 anos. Essa mensagem ela foi dada como uma advertência para o povo, para que o povo não fosse enganado e permanecesse desavisadamente na cidade. É um convite de Deus para que o nosso caráter ele seja transformado à semelhança do caráter de Deus, de Cristo. A irmã White diz qual é a certeza de que essa é uma mensagem divina, porque ela repete várias vezes: a luz que me foi dada, foi Deus que deu a luz a ela. Procurar o objetivo maior de morar no campo é procurar buscar a espiritualidade. Esse é o principal alvo. E aí, então, ao buscarmos ali a espiritualidade, contemplarmos as cenas da natureza e desenvolvermos o trabalho útil, nós seremos transformados à imagem de Jesus e estaremos livres da interferência do inimigo ali, dos inimigos, né? Ali também é a oportunidade de pais estarem juntos em todas as tarefas, durante todo o dia, com os seus filhos. A comunhão da alma com Deus, ela é muito mais intensa e real ali no campo, porque, como eu falei anteriormente, não existe distração. Ali é o local que o Senhor nos chamou para nos separar do ímpio. Aí pode pensar assim, então quer dizer que a gente tem que se isolar das pessoas. Não, não é isso que o Senhor Deus está dizendo. Enoque morava na montanha e de tempos em tempos ele ia à cidade para poder levar a palavra de Deus e a salvação
por meio da palavra de Deus que ele pregava. E mais adiante nós vamos ver o texto de como Enoque agia, como era o evangelismo. Aí podem dizer assim, ai, mãe, então, mas se todo mundo for para o campo, como usam esse argumento? Se todo mundo for para o campo, quem é que vai evangelizar a cidade? Meus amados, essa não é uma preocupação nossa. Ninguém tem mais desejo de que todos na cidade sejam salvos do que o nosso Deus. E vocês acham que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai deixar com que essas pessoas elas pereçam sem a luz necessária para elas tomarem firmes decisões ao lado de Deus ou não? Jamais. Mas essa é uma preocupação do Senhor e não nossa. Então, separar do ímpio, estar sozinho com Deus para aprender sua vontade e o seu caminho, é ali no campo. Buscar uma atmosfera tão pura quanto possível. Aprender simples e inabalável fé e contínua confiança no Senhor ali no campo. E não colocar em risco, a salvação da nossa alma e dos nossos filhos e dos nossos cônjuges. E aí, meus irmãos, vamos entender quais pessoas na Bíblia agiram por princípio e que foi fundamental para a sua caminhada com Cristo. Lembrando que nós vamos analisar essas pessoas que viveram por princípio, mas dentro do contexto de vida no campo e saída para as cidades. Vamos lá. 7. Os descendentes de Sete subiram as montanhas, olha lá, se afastaram, e lá fizeram sua morada, separados dos filhos de Caim. Ali, em seus lares nas montanhas, pensavam preservar-se da impiedade predominante e da idolatria dos descendentes de Caim. Mas depois de lhes serem removidas as exortações e a influência de Enoque, começaram a unir-se com os descendentes de Caim. Irmãos, nós precisamos visualizar aqui essa situação. Olha só. O que é que nós temos aqui? Nós temos os filhos de Sete, que Sete foi aquele que nasceu para ficar no lugar do justo Abel, que foi morto por Caim. Os descendentes de Sete moravam longe da planície. Onde estava Sodoma e Gomorra? Lá no capítulo 18 e 19 de Gênesis, você vai ler que elas são chamadas, não só Sodoma e Gomorra, mas todas as outras menores cidades que igualmente foram destruídas, são chamadas de cidade da Campina, cidade da Campina do Jordão. Então, Sete se afastou da planície do Jordão, né? Não, do Jordão não, se afastou da planície e foi para a montanha. Quem foi que permaneceu na planície, onde a vida era mais fácil, onde havia mais comodidade, não precisava batalhar tanto? Caim e sua descendência. Então, quem ainda manteve os filhos de Sete com bom exemplo, com firmes ali, quem ajudou a manter? Enoque. Então, logo Enoque morreu, o que aconteceu? Eles começaram a descer e se relacionar com os descendentes de Caim. Outro que viveu por princípio, Enoque. Ele, Enoque, muita atenção, meus irmãos, agora porque nós vamos ler. Ele, Enoque, não fez sua habitação entre os ímpios. Não se estabeleceu em Sodoma pensando em salvar Sodoma. Ou seja, ele não viveu na cidade pensando em salvar os habitantes da cidade. O que é que Enoque fez? Fixou-se e a sua família, onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível, ou seja, longe da cidade, no campo. Então, por vezes, saía os habitantes do mundo com a sua mensagem dada por Deus. Toda visita que fazia ao mundo lhe era penosa. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. Então, quando ele tinha contato com as pessoas, porque ele era um missionário, ele ficava tremendamente triste. Após proclamar a sua mensagem, o que é que ele fazia? Ele levava de volta consigo algumas pessoas ao seu lugar de retiro. Alguma daquelas pessoas que haviam recebido a advertência. Ele levava para lá para passar uns dias com ele, recebia na sua casa. Mas olha o que diz o restante do texto. Alguns desses se tornaram vencedores e morreram antes que o dilúvio chegasse. Morreram salvos, porque conviveram com Enoque,
foram até a casa de Enoque, viram o estilo de vida dele, aceitaram a verdade que Enoque pregava e, antes que o dilúvio chegasse, eles morreram salvos. Agora, olha o mais, a tristeza do mais. Mas alguns tinham vivido por tanto tempo sob a influência corruptora do pecado que não puderam suportar a justiça. Não retiveram sua pureza de fé, mas retornaram aos seus antigos costumes e práticas. Queridos, nossa função é semear a palavra. Nós não temos como o agricultor, quem vai fazer aquela semente germinar é o Senhor Deus. Então, lembram quando os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, e Pedro foi fazer aquela pregação poderosa depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e 3.000 almas se batizaram em um dia? Aquelas pessoas, o testemunho, o Espírito de profecia nos diz que aquelas pessoas, elas já haviam escutado Jesus antes, e elas foram balançadas, elas foram tocadas, mas naquele momento elas não estavam prontas. E não aceitaram, não abraçaram a mensagem. Mas quando Pedro pregou e os discípulos traduziram em várias línguas, elas aceitaram imediatamente. Por quê? Porque a semente havia sido plantada. A nossa função é plantar sementes. Nós temos que estar plantando, né? E é o Senhor que vai fazer germinar. Então, vamos avante. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Não é esse o chamado do Senhor para nós. Nossa obra presente é sair do mundo e ser separados. Essa é a nossa obra. É essa a única maneira que podemos andar com Deus, como fez Enoque. Outro que andou por princípio foi Moisés. Vamos entender no contexto de vida no campo. Na solidão das montanhas, vocês percebem que estão falando em colinas e montanhas todo o tempo? Moisés aprendeu aquilo que toda a sua instrução no palácio real fora incapaz de lhe comunicar. Simples e inabalável fé e uma contínua confiança no Senhor. Queridos, perdão, não podemos, é muito difícil adquirir uma simples e inabalável fé vivendo na cidade como a maioria vive. E desenvolver uma contínua confiança no Senhor. E quando eu falo isso, não é menosprezando, então quer dizer que eu não tenho fé? Por exemplo, eu moro na cidade, eu não tenho fé. Não é isso que está sendo dito. Mas é uma contínua confiança, é aquela fé e aquela confiança, meus irmãos, que vai nos habilitar quando disserem assim para nós, ou você abre mão do sábado e aceita o domingo, ou então você vai para a cadeia, você vai preso, ou então você vai morrer, você vai ser um Marte. Entende? É essa fé que nós precisamos construir hoje. E na cidade, realmente, é muito difícil. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi outro que viveu por princípio, no princípio da vida, no campo, e diz o seguinte: quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para seu filho Jesus? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Olhe lá, isolada. Está dizendo que Jesus morava numa casinha isolada, longe, isolado quer dizer distante dos demais, nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações. Abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, olha lá a natureza de novo, o livro de Deus, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus, tudo isso, olha lá, tais foram as condições e oportunidades nos primeiros anos da vida de Jesus. Queridos, aqui, nessa página 22 de Vida no Campo, está descrevendo como foi a vida de Jesus.
E aqui, diante de tudo isso que nós estudamos até agora, nós nos deparamos com o risco de adiar. De adiar, o que o Senhor deseja de nós? A primeira coisa que Ele deseja é um coração disposto, meus irmãos. Mas vamos entender melhor qual é o risco de adiar. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Entenderam, meus irmãos? Permanecer desnecessariamente na cidade, permanecendo lá, faz com que nós coloquemos em perigo a salvação da nossa alma e de nossa família. Carta 268 de 1906, e Vida no Campo nos diz assim: nenhuma vantagem temporal tente os pais a negligenciar o preparo dos filhos. Não podemos achar que um curso na universidade, que o emprego XYZ é mais valioso para os filhos do que obedecer à vontade de Deus. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente, guardados, protegidos. Devem ser conservados, afastados dos focos de iniquidade que se encontram na nossa cidade. Olhe só o conselho do Senhor. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão, um lar onde Cristo habita. E aí, olha só, esse apelo, essa advertência, sair da cidade, essa ordem, ela se repete de diversas maneiras. Olha só essa outra maneira que o Senhor está nos apresentando. Sair das cidades é minha mensagem para a educação dos nossos filhos. Viu? Enviar os filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E essa é a citação que eu falei para vocês. Olha o que vem agora. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. Antes que passe o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra, o Senhor chama todos quantos são deveras israelitas a que se preparem para esse acontecimento. Será que nós, que estamos todos aqui, nós somos verdadeiros israelitas? Ele envia aos pais o grito de advertência: recolhei vossos filhos em vossa própria casa, afastai-vos dos que desrespeitam os mandamentos de Deus, que ensinam e praticam o mal. Saí o mais depressa possível das grandes cidades, estabelecei escolas paroquiais, dai a vossos filhos a palavra de Deus como fundamento de toda a sua educação. Então, meus irmãos, o Senhor ele tem dito para nós, ele tem nos dado as advertências, tem nos dito para que tenhamos cuidado. E vamos entender melhor como o Senhor Deus nos faz isso. Ele nos dá provas suficientes para nos habilitar a aceitar inteligentemente a verdade. Ele nos dá essas provas, irmãos. Ele não se propõe a remover todas as ocasiões de dúvida e descrença. Muitas pessoas já conversaram comigo e disseram assim, mas será que essa mensagem é para mim? Essa mensagem é para todos. E nós já estamos atrasados, muito atrasados. E o Senhor ele não vai tirar a dúvida de todas as pessoas. Por quê? Porque a dúvida nos leva a buscar cada vez mais saber da vontade de Deus e buscar uma confirmação da vontade dele para nós. Se isso o Senhor fizesse, o que fizesse? Tirar toda a dúvida? Não haveria mais necessidade da prática da fé, pois andaríamos o quê? Por vista. Cada qual tome tempo para considerar. Queridos, esse conselho é importantíssimo. Cada um de nós tem que tomar tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica
sejam cuidadosamente considerados. Tudo deve ser pesado. O que a serva do Senhor está nos dizendo aqui? Que nós não podemos tomar decisões precipitadas. Que nós precisamos avaliar, pesar, analisar, planejar. A todo homem é dada a sua obra segundo a sua variada aptidão. Então, não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto, confiando humildemente em Deus, dependência do Senhor em tudo. Pode haver indivíduos, o texto continua, que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. A consequência de ser precipitado é a imensa chance de dar tudo errado. Deus não exige que isso aconteça. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus com todo cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. A partir do momento que nós estudamos a verdade e sabemos a vontade de Deus, nós clamamos a Ele por auxílio, Ele vai abrindo as portas. Cada um de nós tem uma obra individual a fazer. Devemos consagrar-nos a Deus de corpo, alma e espírito. Cada um de seus filhos tem algo a fazer pela honra e glória de seu nome. Podeis ser uma bênção onde quer que estejais. Se parece haver apenas escassa possibilidade de ganhar a subsistência, de ter um trabalho, um sustento no lugar onde você está, tirai então o máximo proveito de toda a oportunidade. Então, meus irmãos, vamos avante aqui. Se nós mesmos nos colocarmos sob influências objetáveis, poderemos esperar, queridos, aqui esse texto precisa muito da nossa atenção. Depois de tudo isso que o Senhor nos mostrou, mesmo assim, nós de forma obstinada, nos colocamos sob influências que não são as influências que Deus deseja para nós, e nós venhamos aqui, ponderar, e ponderemos, e nas nossas ponderações, nós esperamos que Deus opere um milagre para desfazer os resultados daquela decisão errada que contradizia a vontade de Deus. Vocês acham que o Senhor vai fazer algo para desfazer aquilo, algo que foi uma decisão abertamente contrária à vontade de Deus? O que ele está dizendo aqui? De maneira nenhuma. Sair das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno espaço de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. O Senhor, ele não vai operar um milagre por aquele que foi negligente, desobediente, obstinado. E aqui o texto complementa, do desejado de todas as nações. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca hão de realizar o seu desejo. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. Os que se educam a olhar para o lado sombrio, para murmurar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Num tempo em que a fé e a confiança são de todo essenciais, muitos se encontrarão, assim, impotentes para esperar e crer. Queridos, quando nós exigimos evidências concretas que excluem o nosso passo de fé, esse tipo de atitude faz com que nós nos tornemos mais fracos de fé. E nós nos confirmamos dessa forma, como o próprio texto está dizendo aqui. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. Por isso, irmãos, o Senhor não vai tirar todo motivo de dúvida, mas Ele nos dá a certeza de que Ele vai nos guiar. Né? Então, mais aqui, Ele nunca remove toda a oportunidade de dúvida. A verdadeira fé não é presunção, mas ela se arrisca. Quando nós estávamos indo para o campo, antes de ir, eu perguntei para uma amiga minha, será que essa realmente é a vontade de Deus? Ela disse assim, minha amiga, não se preocupe, porque o que Deus está mostrando agora para vocês é isso, e que caso não seja lá, depois Ele vai dizer claramente para onde vocês têm que ir. E assim nós fizemos.
Então, meus irmãos, como nós podemos colocar isso aqui em prática? Né? Nós precisamos buscar conselhos? Sim, mas o conselho sábio, o mais sábio conselho é o conselho de Deus. Os conselhos humanos, né? Os conselhos humanos, eles são importantes de pessoas tementes que estão caminhando conosco, caminhando como nós estamos caminhando. Mas olha aqui a última parte do texto que diz assim: submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. Né? Aqui em amarelo, Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. E nós já lemos quais são as características desses lares. Ao escolher uma residência, Deus quer que consideremos. Olha só, o Senhor está dizendo dando algumas dicas do que considerar quando for escolher um local fora das cidades. O que é que eles querem o que o Senhor quer que nós consideremos? Influências morais e religiosas que nos rodearão a nós e a nossas famílias. Não podemos perder isso de vista. Mas reforço, como diz 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito de forma decente, com ordem. O que quer dizer isso? Planejamento. Então, será que vai ser difícil? Então, olha só, meus irmãos, muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto e recusam cultivar o solo. Mas nas profundezas da terra, na agricultura, há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e perseverança para juntar seus tesouros. Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Então, olhe só, esses traços de caráter, será que não são esses traços que nós queremos que nossos filhos desenvolvam? Coragem, disposição e perseverança? Isso a vida no campo lhes dá, né? Se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje eles desconhecem, por viverem em favelas, em lugares apinhados, com higiene duvidosa, né? Saneamento duvidoso, trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações. Eis o que seria a sua sorte. Que o Senhor Deus nos ajude, meus irmãos, porque nós precisamos ter em mente todas essas informações. E é possível fazer o trabalho missionário morando no campo? Olha aqui a resposta do Senhor. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim, serão. Mas não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para ir lá adverti-las dos que está para sobreviver à terra e depois voltar para sua casa no campo. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação. Como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Da mesma forma, meus irmãos. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se ele não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Irmãos, agora muita atenção aqui, olha. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter feito, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus. E, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló tomou essa decisão para ir morar em Sodoma, né? Devemos elaborar, sim, sábios planos para divertir a cidade e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Meus irmãos, e essa mensagem, ela é profética? Sim, ela é. Acham-se diante de nós tempos sérios, e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados.
assim como pelos caminhos principais da terra. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com aqueles que não honram a Deus, meus irmãos. E às vezes nem mesmo parentes. Principalmente aqueles que têm filhos em formação, pequenos. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. Olha a última parte em vermelho lá embaixo. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado em sua plenitude, porque nós vamos ser pressionados a não guardar mais o sábado, né? Então, lá embaixo, precisamos deixar todas as coisas prontas para a crise que vai vir. O que Deus quer dizer é que não nos devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre descerá do céu sobre essas cidades. Olha essa parte em vermelho. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Então, meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós é: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E isso aqui é um encorajamento para nós. E, diante de tudo que nós vimos, qual é o maior testemunho de toda essa mensagem também para nós? Não foi apenas Sete, Enoque, Moisés e João Batista, mas também e principalmente o Senhor Jesus Cristo e, posteriormente, a última geração. Queridos, nós somos a última geração que vai estar de pé diante do Senhor. Nós somos Amém. a geração, nós e nossos filhos. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos conduza a toda a verdade. Não podemos estar, não podemos negligenciar as verdades que nós estudamos neste dia. Amém. Fortaleça e nos ilumine. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Podemos orar? Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome e te bendizemos pelo muito que o Senhor tem feito por cada um de nós. Porque Amém. o Senhor não nos deixa sem luz, Senhor. O Senhor está sempre cuidando de nós, nos advertindo, nos orientando, nos redirecionando para o caminho que o Senhor deseja que nós trilhemos. Perdoa os nossos pecados, Pai. E se fomos negligentes ao ouvir a tua mensagem até o dia de hoje e não obedecê-la, por favor, nos perdoa e nos dê força, fé, coragem, determinação para seguirmos toda a palavra que sai da tua boca. Obrigada por ouvires a nossa oração. Dá-nos uma semana de vitórias espirituais no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.